Olá, pessoal, tenham todos uma boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio da série Checkmate, né, fazendo aqui um apanhado gigantesco sobre todas as coisas que estão acontecendo e preparando-se aí para o lance final. Hoje, o nosso terceiro capítulo da série, Probabilidades e Cenários Futuros, e para a gente continuar fazendo esse excepcional trabalho aqui, nós temos o professor Luiz Antônio Vale, que é especialista em estratégia e geopolítica. Professor, muito boa noite para o senhor. Boa noite, professor Ricardo Felício, boa noite a todos os ouvintes. Bom, professor, hoje nós vamos direto para a apresentação, né? Ela é um pouquinho mais sintética, né? E sim, nós vamos mostrar um pouco mais sobre esse terceiro capítulo agora, e fazer algumas perguntas e também responder algumas perguntas dos nossos telespectadores, inclusive que mandaram tanto no chat quanto também via e-mail, né, professor? Então, vamos colocar aqui a sua apresentação. Se eu puder colocar no modo apresentação. Tá ok? Perfeito. Ok. O objetivo realmente agora é ser mais sintético nessa finalização, professor, de maneira que agora os nossos ouvintes e telespectadores, aqueles que acompanharam as lives, têm muito mais informação até para poder fundamentar suas perguntas, né? Eu queria só fazer uma ponderação, que às vezes a gente fala em termos do Brasil, e nós precisamos entender o posicionamento. Esse gráfico aqui em forma de pizza, feito em fevereiro de 17, né, refletia mais ou menos a distribuição da riqueza no mundo, e olha que hoje, né, em função do andar da economia até agora, até 2020, a participação da Ásia certamente é muito maior do que era nessa ocasião, que é 2017. Então, vejam só, o Brasil está inserido dentro desse azul aqui, que é a América Latina. Então, nós vemos três grandes blocos. O bloco amarelo, que é a Ásia, o vermelho, a América do Norte, e o verde, que é a Europa, onde efetivamente está concentrada a maior parte da riqueza, né? Bom, em 2014, e aí, professor, eu gostaria de salientar a todos que estão nos ouvindo, senhores e senhoras, que volto a dizer o que eu comentei desde a primeira live, na primeira e na segunda. Nós tratamos aqui com evidências, com fatos. Nós não fazemos previsões, nós projetamos cenários a partir de uma técnica de projeção de cenário. E em 2014, em 23 de dezembro de 2014, eu já havia publicado um artigo chamado Momento Estratégico Global Crítico e a Carta Brasil, onde eu escrevi lá em dezembro de 2014, nas projeções de cenário, voltando, projeções de cenário são feitas com base em técnicas, em metodologias, não é chute, não é achômetro, não é visão. Isso existe técnica para construir cenários futuros, ok? E eu dizia lá em dezembro, nas projeções de cenário para os próximos anos, fica bastante clara a alta probabilidade. Eu quero destacar isso também. Quando nós falamos em projeção de cenários, nós dizemos, isso vai acontecer? Não. Nós dizemos níveis de probabilidade de ocorrência de cenários com fatores e eventos portadores de futuro, ok? Então, eu dizia em 2014 que nas projeções de cenário para os próximos anos, isso há 6 anos atrás, quase 6 anos, fica bastante clara a alta probabilidade da eclosão de uma grave crise financeira, pior que a de 2008, e de um conflito bélico em escala considerável. Então, em 2014, nós falamos que viria uma crise maior, provavelmente pior que a de 2008. E aí eu continuo... Só um esclarecimento também para os nossos ouvintes, desculpa cortar o senhor, que a geopolítica ela trabalha muito mais intrinsecamente com os cenários, que é diferente da climatologia, que usa uma hipótese, né? Só para deixar bem claro, o pessoal, eu critico muito quando o pessoal faz esses cenários,
porque depende para que ciência ela é aplicada, né? Então, na parte de geopolítica, ela é uma ferramenta fundamental. No caso de clima mundial, como os caras trazem uma hipótese que não se sustenta, que é o CO2, controlando o clima, aquilo não tem nenhuma validade. É sempre bom deixar claro aqui para os nossos telespectadores. Por favor, senhor. Claro, porque ali, como o senhor bem citou, ele está partindo de uma hipótese. Nós, na área de geopolítica, de inteligência estratégica, nós não partimos de uma hipótese. Eu vou só lembrar o que eu falei na nossa primeira live, professor, se o senhor permite. Claro. Nós temos dados colossais, imagina computadores quânticos processando todas as informações da internet e de todos os hábitos e de tudo que sai na mídia. Então, você com dados, você compila dados. Sobre esses dados, eu estou resumindo a técnica, tá? Nós aplicamos uma técnica de análise ou de avaliação desses dados para nos certificarmos da credibilidade deles, da exatidão, se a fonte é correta, se aquilo não é uma desinformação. Após aplicar a técnica, então isso gera blocos de informação que são classificados dentro de uma matriz de decisão, e aí, a partir desses blocos de informação já classificados a partir de uma matriz de decisão, você produziu o conhecimento. Então, a partir daí, você joga em cenários, projeções de cenários. E esses vários cenários criados são em função de probabilidade de ocorrência. Então, não tem nada com hipótese, não tem nada com eu acho, não tem nada a ver com uma previsão não fundamentada. Isso são técnicas usadas por todas as grandes superpotências, né? Como é que você faz um planejamento, por exemplo, de 50 anos, como os Estados Unidos faz, sem projetar cenários de guerra? Quais são as novas tecnologias que vão ser utilizadas no teatro de guerra? Quais são os recursos que você vai precisar? Então, projeção de cenários em geopolítica, na área militar, é essencial. E quanto maior a probabilidade de ocorrência de um cenário, tanto mais chance de vitória você terá, ok? Então, voltando a essa questão, em 2014, eu já escrevi e publiquei um artigo onde eu dizia que na projeção de cenários para os próximos anos era alta probabilidade da eclosão de uma grave crise financeira pior que a de 2008. Muito bem. Depois eu continuei no texto desse artigo. O que virá primeiro, ou qual dará origem ao outro, é um entendimento ainda não pacificado, ou seja, primeiro vem a crise para depois haver o conflito, ou o conflito gerava a crise. Era isso que eu estava dizendo. Qual dos dois vem primeiro não estava pacificado naquele momento, em 2014. Entretanto, está no texto, está pacificado que não existe mais o se vai acontecer. Agora, a questão é quando vai acontecer. Veja bem, então o que eu digo aí? Nós já sabemos que vai acontecer. Naquela época, professor, se vocês lembrarem, já estava havendo repatriamento do ouro pelos países, trazendo ouro de volta para se garantir dos problemas. Nós já sabíamos que a bolha da dívida era insanável, só vinha crescendo. Nós já tínhamos observado, né, que o sistema financeiro estava se estruturando em cima de ativos frágeis, vamos dizer dessa maneira. Então, quem observa o fenômeno como telespectador num espectro mais amplo e de cima, percebe o caminhar. Eu vou dar um exemplo. Se o senhor está dentro do carro e após uma curva há uma bifurcação e para um lado existe um buraco, antes da curva o senhor ainda não vê. Mas uma pessoa que está no alto da montanha, que está sendo rodeada pela curva, ele sabe que vem um buraco. Então, quando você projeta cenários, você olha de cima, com dados, e projeta isso. E aí eu falei, não está pacificado quem vem primeiro, mas está pacificado que não existe mais o se. Isso é certo, não tem mais o se. A questão agora é quando. E aí eu disse assim, aí eu dei minha opinião pessoal. Penso que a crise artificialmente gerada detonará o conflito. Então, aí eu dei a minha opinião pessoal. Não era consenso. Eu falei, não está pacificado. Mas, na minha opinião, penso, quem pensa sou eu, que estou escrevendo o artigo, que a crise
De que crise eu estava falando? Aquela futura que eu coloquei no primeiro parágrafo ali. Como é que é artificialmente, professor? Como assim? Pois é, essa é uma questão interessante, né? Então, eu entendia que essa crise artificialmente gerada que ia detonar o conflito. O que é uma crise artificialmente gerada? Eu vou me socorrer agora daquele slide da primeira live, quando eu cito Harry Dent, quando ele diz assim: estamos apenas esperando por um catalisador para iniciar o efeito dominó. Então, naquele momento, Harry Dent foi muito claro em dizer assim: nós estamos esperando um catalisador para começar o quê? Um efeito dominó. Em economia, se você tiver por exemplo, né, um calote muito grande, como o FMI previu, de 19 trilhões, você gera um efeito dominó. E o que é um catalisador? É um evento de grandes proporções que possa dar o start e conferir velocidade a um processo já planejado. Então, para ser potente, esse catalisador deve gerar medo e pânico suficiente para que as pessoas sejam levadas a fazer concessões que, numa situação normal, elas não fariam. Pode ser uma guerra, um atentado terrorista, uma pandemia, etc. Então, quando eu falei lá em 14, respondendo ao senhor agora, bem objetivamente, né, uma crise artificialmente gerada, eu estava me referindo a um catalisador. Eu não estou dizendo, e aí eu não estou entrando nesse mérito, né, se o Covid surgiu naturalmente ou não. Esse é um outro assunto. O fato que eu mostrei é que ele foi usado como um catalisador. E não foi ele. Já se tentou outros catalisadores antes. Vocês querem ver? Lembra quando começou aquela crise com a Coreia do Norte? E ficou todo mundo com medo de ter guerra com a Coreia do Norte, porque eles já estavam testando mísseis, podiam acertar o Havaí. Aquilo ali seria um catalisador se tivesse dado certo. Guerra com o Irã, agora, no dia 3 de janeiro. 3 de janeiro agora, gente, todo mundo já esqueceu. No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos matou o número 2, praticamente, do Irã. O cara mais poderoso do Irã depois do Ali Khamenei. E aí, ali poderia ter gerado também um catalisador, né? Corrida de Boston, aquela explosão que teve, epidemia de ebola, epidemia de H1N1, qualquer um desses eventos podem ser usados como catalisadores para gerar o quê? Gerar medo, pânico, para que as pessoas façam concessões que, numa situação normal, elas não fariam. Então, foi a isso que eu me referi em 2014, quando eu falei numa crise artificialmente gerada. Ela pode começar de forma natural ou não, mas catapultá-la, alavancá-la ao nível de catalisador, isso depende de certas coisas. Por exemplo, eu quero voltar aqui no gráfico que eu mostrei para vocês, eu acho que foi na segunda live. Aqui fica claro que essa crise foi utilizada como um catalisador. Quem se lembra, essas linhas azuis são a média em dias úteis, que cada crise, desde 1927, demorou para baixar pontos no SP500, e a vermelha é a crise atual, completamente atípica, completamente fora do padrão. Enquanto que antigamente você levava até 100 dias úteis para baixar 10, 12 pontos, essa crise baixou quase 30 pontos em 12, 13 dias úteis. Então, o que foi feito? Foi usado como um catalisador. Eu não sei se eu fui suficientemente claro para responder a sua pergunta, professor. Sim, ele vira um estopim, né? Qualquer um desses aí. Inclusive, aqui, agradecendo aqui o Helder Afonso, né, ele coloca, será que a China já estava preparada para o Covid-19? Aparentemente, eles já sabiam da existência do vírus, né? Ou pode ser um catalisador forçado, né? É uma hipótese também que a gente pode pensar. Depois nós podemos falar um pouco mais disso, talvez na quarta live, não sei, porque, na verdade, o coronavírus é um tipo de vírus já muito conhecido, ele é antigo, né? Exato. Já é algo que não é uma novidade, né? E nem os chineses começaram a comer morcego agora, né? Exatamente, né? A segurança alimentar não
está garantida lá e muito menos, né? Como nós vamos comentar ainda, né, professor? A China já passou por momentos de grande fome, muito maior que agora, que ela não está, né? Nos momentos de grande fome, eles comiam de tudo. Se movia, eles comiam, né? Então, mas esse é um outro tema. O que eu quero colocar, eu não estou entrando no mérito agora da questão da pandemia em si, porque senão eu perderia meu foco da apresentação. Perfeito. O que eu estou dando, professor, é o conceito de catalisador. Então, aquela crise artificialmente gerada, tá certo? Ela é manipulada para se tornar um catalisador para gerar medo e pânico. E por que eu preciso gerar medo e pânico? Porque as pessoas, sobre um estresse de medo e pânico, elas tendem a ceder, fazer concessões que, numa situação normal, elas não fariam. E os senhores podem ver agora. As pessoas estão aceitando algumas situações que, numa situação normal, jamais aceitariam. E essa é a função realmente do catalisador. Certo? Bom, o que acontece, então? Não há novidade nenhuma, e é bem conhecido, que a toda grave crise econômica seguem-se distúrbios sociais. Todas as revoluções começaram assim, né? Uma sociedade que está estruturada, onde o nível de vida é excelente, ninguém está tendo nenhuma necessidade, ela não é um solo fértil para distúrbios sociais e caos, né? Todavia, o inverso, sim. Se você tiver... dizem que assim, né, pão e circo, né? Se faltar o pão, gera problema. Isso é desde Roma, isso é dito, né? Então, se houver uma grave crise econômica, né, geralmente se tem um terreno fértil para começar um problema. No Brasil, o ambiente de radicalização política, eu acho que há muitos anos, eu tenho 54 anos, estudo há muito tempo a área de política e estratégia, poucas vezes eu vi um ambiente tão radicalizado como o atual, né? E isso é ruim para nós em termos de unidade nacional, em termos de país. Eu vou falar sempre, gente, do ponto de vista macro. Eu não quero aqui entrar nas questões de segmentos. Bom, se eu pensar que nós estamos num momento de grande radicalização política, somado ao descrédito porque passam as instituições brasileiras, isso é flagrante em todas as pesquisas, e a falta de medidas preventivas de segurança eficazes, como os outros países fizeram, por exemplo, a desdolarização, a compra de ouro, a custódia do ouro físico, enfim, tudo isso acrescenta componentes explosivos nessa mistura que está acontecendo hoje, dentro desse processo do catalisador. Agora, vocês imaginam, basta que haja um desabastecimento de itens essenciais, comida, água, combustível, energia elétrica, por um curto período, não é um longo período, uma semana, tá? Ou uma questão política bem manipulada, que leve pessoas a um conflito, um ódio entre si, para vermos explodir a violência nas grandes cidades, fomentadas por agentes geralmente remunerados, porque toda primavera árabe, toda a situação desse tipo, normalmente tem um componente em que alguém fomenta aquilo, cujas consequências podem mudar completamente a forma como conhecemos o Brasil. Então, o que eu estou colocando, professor, e senhores e senhoras, é que nós estamos tendo uma mistura perigosa, uma mistura de uma situação que foi elevada ao nível de um catalisador. Esse catalisador bloqueia a atividade econômica sendo bloqueada, né, ela prepara o terreno para o checkmate, mas, ao mesmo tempo, ela pode gerar essa situação econômica chegando a um ponto muito grave, ela pode gerar desabastecimento, empobrecimento, e isso pode gerar uma situação de distúrbios sociais. Lembrando que essa crise econômica, se ela for seguida por calotes, como o FMI previu, de até 19 trilhões, isso gera aquele efeito dominó que o Howard Dent falou. Ele falou, estamos esperando por um catalisador. O catalisador está aí, para iniciar o efeito dominó.
O efeito dominó pode acontecer a qualquer momento. É interessante que o senhor comentou da Primavera Árabe, que chegou até a rolar vários vídeos no YouTube há muitos anos atrás, dos agentes financeiros, dos agentes financistas, dos principais cabeças dos movimentos, né, em jantares. Foi assim, a coisa escabrosa. Mas já que o senhor também comentou aqui do desabastecimento, que ele é sempre um problema nas grandes cidades, principalmente, né? Se alguém insuflar, então, o pessoal, isso aí rapidamente vira também um estopim, né? Claro, sim, isso é muito preocupante. O governo ele tem uma área dedicada à proteção de ativos estratégicos, né? Ativos críticos, por exemplo, como linhões de energia elétrica, hidrelétricas. E esses ativos estratégicos eles têm que ter um grupamento de proteção especial, porque uma sabotagem, por exemplo, numa linha de transmissão de energia elétrica, por exemplo, vindo de Itaipu, isso gera uma situação de difícil contorno se ela for feita de forma generalizada. Então, as pessoas que estão nas grandes cidades, elas podem ter uma situação de maior vulnerabilidade. O cara que mora lá no sítio, e hoje é mais raro, mas quem já nem tinha energia elétrica, isso afeta pouco a vida dele. Aqueles que moram em cidades pequenas conseguem ir na horta, em algum lugar, buscar o seu dia a dia. Agora, as grandes cidades é que são um pouco mais problemáticas. Mas volto a dizer, o governo tem um grupamento, professor, que ele se preocupa exclusivamente com o planejamento para a proteção de infraestrutura crítica. Por favor. É interessante que o senhor comentou isso, das infraestruturas mais importantes, porque na guerra do Iraque, os Estados Unidos bombardeava rapidamente com bombas especiais de fragmentação de lâminas metálicas em cima de subestações, né? Aí gerava aquela curto-circuitaiada louca em cima dos transformadores gigantes e acabava a energia de vastas áreas da cidade. Exatamente, os vetores cruciais de abastecimento, energia elétrica, água, gás, tudo isso daí, quando cai, já é o caos, né, professor? Isso aí, assim, hoje em dia, esse conceito da guerra convencional, ele está um pouco superado. Todas as guerras começam muito antes, né? Os conceitos de guerra híbrida, né? Onde você tem uma área cinzenta e onde a sua preocupação é em atacar, muitas vezes, a infraestrutura crítica do seu oponente. E aí não só, digamos assim, com armas convencionais, mas com aquilo que nós chamamos de armas escalares, né? Mas não é o nosso tema aqui agora, eu acho que a gente depois pode falar sobre isso com mais calma, né? Se o senhor me permite, eu vou avançar um pouquinho. O Brasil é um país alvo do checkmate. Por que o Brasil é alvo do checkmate? Porque nós temos um governo nacionalista que protege o país, que quer proteger as questões nacionais, e não interessa, naturalmente, ao grande capital, governos nacionalistas como o do Brasil, como o Trump, etc. E, além disso, o objetivo maior é sempre que não haja tanta soberania nos países. O objetivo dos autores do checkmate, os operadores do checkmate, né? Por quê? Quanto mais soberania e autonomia os países têm, menos facilidade no trânsito desse capital. Veja que a Constituição da União Europeia foi incentivada, né? O fim das fronteiras tem sido incentivado. Harry Kissinger propôs, agora há pouco, eu não sei se tem uns 3 dias, né, a questão do governo, um governo global para lidar com a crise, né? Eu já comentei aqui com o Gordon Brown, ex-primeiro-ministro da Inglaterra também. Então, essa questão leva o Brasil a ser um país alvo, né, que vai sentir o checkmate. Porque o Brasil foi manipulado para ficar desguarnecido. Ele não tem, sem controle de empresas em ramos estratégicos. Por exemplo, nós vendemos a Embratel, que controlava, na época, os nossos satélites, né, que era ramo estratégico. Nós estamos vendo notícia aí, por exemplo, da Alemanha, né, e o próprio Estados Unidos dizendo assim, olha, a aquisição aqui de empresas em ramos estratégicos, o governo vai vetar, né? Eles não deixam. Se você for lá nos Estados Unidos querer comprar uma empresa em ramo estratégico, né, uma grande empreiteira militar, por exemplo, não vai comprar, né?
Nós não temos controle do sistema financeiro, porque nós somos dependentes do capital especulativo, do capital externo. Não temos tecnologias competitivas de ponta, não digo uma ou outra, eu digo de uma forma geral. A nossa mão de obra é pouco competitiva, por motivos que estão bem colocados aí na internet, né? E dependente do Estado, muitas vezes. E, mais importante, nós não temos reservas cambiais com um lastro real. Nós somos dependentes hoje, totalmente reféns do dólar, né? Outro ponto relevante é que manter a nossa capacidade do Brasil de se defender comprometida sempre foi um objetivo. Se você olhar a nossa capacidade de defesa na década de 70, quando nós tínhamos uma indústria de defesa até pujante, e olhar hoje, você vê que foi completamente comprometida. Com a depreciação do dólar, em função do checkmate, sem recursos, sem lastro em suas reservas, o Brasil ficará à mercê mais ainda do capital, completamente vulnerável. E aí, eu estando vulnerável, à mercê do capital, sem lastro para emitir uma moeda confiável para comprar alguma coisa, com as minhas reservas depreciadas porque estão calcadas no dólar, não havendo resposta eficiente, a única opção que sobra, em tese, do ponto de vista econômico-financeiro, será entregar os ativos estratégicos que ainda sobrar por um preço vil. Crises são desenhadas para depreciar ativos. Os senhores e senhoras estão acompanhando, né, essa corrida dos chineses, e principalmente também na Europa e aqui, para comprar empresas. Né? Por que eles estão correndo para comprar empresas? Primeiro, eles têm um estoque de dólar ainda considerável. E eles querem se desfazer do dólar. Qual é o melhor momento para se desfazer do dólar? Agora que os ativos estão baratos, estão se depreciando. As empresas estão ficando baratas para eles. Tanto é assim que vários países estão anunciando restrições à compra das suas empresas por chineses. Mas esse é o objetivo de uma crise também. É um efeito que ela dá. O efeito da desvalorização, a depreciação dos ativos. Agora você imagina, se aqueles que estão capitalizados com dólares, e eu mostrei que 3/4 das cédulas de dólar estão desaparecidas, não estão em circulação. Se quem está capitalizado, seja diretamente ou usando um laranja, de forma indireta, começar a comprar os ativos depreciados, vai conseguir comprar muito mais do que compraria numa situação de não crise, né? Então, acima de qualquer teoria econômica, eu já falei isso na segunda live, né? A pergunta que se impõe nesse momento é essa aqui. Não importa a teoria econômica, eu não estou aqui em momento nenhum, em nenhuma das nossas 3 lives, que essa é a terceira, eu falei de teoria, eu falei de hipótese. Vocês não ouviram isso na minha boca. Eu dei evidências, citei autores e autoridades financeiras internacionais, coloquei a frase delas lá. Então, eu dei fatos e evidências que não partiam de mim. Citei pessoas, citei instituições como o FMI, citei o presidente do Banco da Inglaterra, citei jornais, reportagens em jornais. Eu não citei teoria econômica, não citei hipótese. Então, acima de qualquer coisa... É que também o senhor citou movimentos que já estão acontecendo. Acho que isso é o melhor de todas as evidências. Exatamente. E dei evidências e fatos que comprovam esses movimentos. Inclusive, autoridades avisando o que aconteceria. Como foi o caso do presidente do Banco da Inglaterra, que fez um apelo aos bancos centrais para a substituição do dólar. Então, a desdolarização foi uma iniciativa deles que eu apenas expus aqui. E ocorreu, de fato, comprovando o que tinha sido solicitado. Então, acima de qualquer hipótese, teoria ou conversa aí hipotética, a pergunta que tem que ser respondida é: por que o Brasil não acompanhou o movimento dos maiores países do mundo
Estados Unidos, Alemanha, China, Rússia, França, Itália, todos aqueles que eu mostrei que têm reservas em ouro, de manter em suas reservas uma quantidade significativa de ouro físico. Essa é a única pergunta. Eu não estou interessado em hipótese, teoria, eu só estou interessado numa coisa. Por que todos os maiores países do mundo, que têm informação, que têm um preparo, né, fizeram um movimento e nós ficamos de braço cruzado sem fazer? O que nós sabemos que nenhum deles sabe? O que nós temos? Qual é a carta na manga? É óbvio. Não só isso, é de vender os ativos estratégicos, que também eu sou veementemente contra isso. O pessoal adora uma privatização e fala assim, privatização, mas calma lá, né? Tem algumas coisas em que você vai colocar os seus ativos estratégicos na mão dos seus principais oponentes do cenário internacional. Isso aí é um absurdo. Como o senhor mesmo citou, todos os grandes players não fazem isso. Nós, se pretendemos almejar ser um dos grandes players internacionais, já começamos errados, né, professor? Já começamos errados. Professor, às vezes, a gente complica o que é fácil. Né? Por exemplo, não é difícil, é fácil copiar, né, a estratégia dos players. Pô, se Estados Unidos, Alemanha, China, Rússia, França, Itália, né, todo mundo está comprando ouro, mesmo que você não conseguiu atingir essa dimensão, você não conseguiu entender o jogo, pô, é só fazer o que eles estão fazendo, porque eles não jogam para perder. Eles não estariam fazendo algo para se prejudicar. É só copiar. A China começou a vida dela copiando. Né? A China é produto do capital ocidental. A China não era nada na década de 70, quando o Brasil já era a 7ª, 8ª economia do mundo. Quem botou dinheiro lá foi o Ocidente. Quem transferiu tecnologia para lá foi o Ocidente. Então, eu só quero deixar essa pergunta bem clara aqui, mais uma vez, porque eu já coloquei ela na live, na segunda live, é porque nós não fizemos o que todos fizeram. Porque nós pensamos saber mais do que eles. De onde vem essa eu vou usar um termo um pouco não muito diplomático, mas de onde vem essa, então vamos dizer assim, a vaidade que nos leva a achar que eles fizeram um movimento errado e só nós sabemos o que estamos fazendo. Humildade, né, é necessária, né? Bom senso, fundamental, né? Então, eu quero fechar só a apresentação e agora vamos responder as perguntas das pessoas, mais uma vez com essa imagem, que ela, para mim, representa visualmente o que está acontecendo, e essa segunda imagem que ela não venha a acontecer. Torcer para que ela não aconteça, porque seria complicado para um país que é continental, um país que, na verdade, tem toda a capacidade e o potencial para não deixar se enredar nessa situação. O Brasil não precisa passar por isso. Perfeito, professor. Agradeço a sua apresentação, foi muito elucidativa, como sempre, né? Nós tivemos aqui várias mensagens importantes recebidas por e-mails, né? Agradecimentos às mensagens do senhor Fernando Pimentel e do senhor Miguel Maldonado pelas considerações do vídeo número 2 do programa Rolando um Clima, que a gente fez aí um preparado para a série Checkmate a partir do 2º episódio, sobre o período entre 1945 e 72, certamente diversas daquelas guerras aí fizeram parte do contexto até a gente chegar lá no fatídico ano de 1972. Muito obrigado pelas suas contribuições, e também do senhor Luiz Gustavo Kiguchi, né? Apresentou várias colocações muito boas. Eu ressalto aqui a seguinte, das diversas, tendo em vista que nós estamos focando no Brasil. Abre aspas, a balança comercial Estados Unidos-China é negativa aos Estados Unidos. Se os chineses desviarem o olhar para as commodities brasileiras, a economia norte-americana despencará. Ainda mais se as condições meteorológicas dos Estados Unidos quebrarem safras, que é o que já está acontecendo até com uma certa frequência nos últimos 9 anos, né, como a gente já comentou. Continuando, estamos entre dois países num embate do século. Nossos políticos fazem do Brasil uma criança boba entre uma conversa de adultos que disputam pela sua guarda. Porém, o momento da nossa maturidade, em todos os aspectos, deve ser agora.
que o senhor acha, professor? É isso mesmo, né? É o momento em que todo esse cenário corrobora para que, se o Brasil der passos certos nas próximas jogadas, ele ainda tem, né, a chance de não tomar o checkmate final. Eu creio né, nisso que nós temos agora com o estoque de alimentos, reservas de água, etc. O senhor poderia dizer um pouquinho disso para nós? Eu digo assim, olha, o checkmate não depende de nós, porque depende do sistema financeiro internacional. O que nós podemos fazer é nos proteger do checkmate, porque mesmo que ele ocorra, nós temos como nos proteger. Eu queria fazer uma observação sobre essa colocação que você leu, que o interessante é o seguinte, é exatamente nos tempos de crise que surgem as oportunidades. Os Estados Unidos cresceu quando a Europa entrou em 2 guerras mundiais sucessivas, né? Então, os Estados Unidos tomou o lugar da Inglaterra, né? Se o mundo está entrando numa crise, e se nós tivermos a cabeça tranquila, soubermos fazer um bom planejamento, mesmo que o checkmate ocorra, porque essa bolha da dívida ela vai explodir, nós podemos fazer um gerenciamento desses danos, gerenciamento dessa situação, a fim de que ela não nos atinja em cheio. Agora, é necessário diferenciar 2 coisas que eu já comentei na segunda live. Não tem nada a ver lastro de moeda com reservas estratégicas. O lastro da moeda, que no caso o Alan Greenspan propôs o retorno ao padrão ouro, e que a desdolarização com a compra pelos bancos centrais de grandes quantidades de ouro está levando a isso, é porque o lastro é uma garantia da sua moeda e ele tem que ser algo quantificável. Tem que ser algo, além de ser quantificável, amplamente aceito. Ok? Se eu disser assim, eu posso dar as minhas reservas minerais como lastro da minha moeda, tá, mas quanto você tem de reservas minerais? Você pode quantificar isso com precisão, separar, botar num cofre e dizer, olha aqui a garantia, está aqui, está no cofre, é exatamente isso aqui. Você entende a diferença entre você ter um lastro que está lá, eu tenho 8.133 toneladas de ouro, como os Estados Unidos diz ter, ok? Então eu tenho 8.133 toneladas de ouro, está aqui, pode ser visto, está no meu cofre. Agora, quando você fala isso assim, quanto vale o aquífero Guarani? Entende? Você não consegue quantificar e dar a isso uma precisão para servir de lastro. Agora, é uma reserva estratégica? Claro. É de um valor maravilhoso, incomensurável. Quem vive sem água? Né? Existe todo um desenvolvimento de estudo sobre isso, a geopolítica da água. Claro que certamente a água vale hoje e valerá no futuro mais do que o ouro. Mas como é que você quantifica isso, bota num cofre e diz assim, você me pede que eu te entrego? Então, lastro de moeda, a garantia da sua moeda, ela tem que ser quantificável, ela tem que estar no local disponível, é diferente de ter reservas. Claro, as nossas reservas, volto, de água, as nossas reservas de alimentos de verdade, né? Arroz, feijão, coisas que se come, tá certo? As nossas reservas de minerais como o nióbio, né, que eu respondi na outra live, que não é uma coisa que tem uma demanda generalizada no mundo, mas dos países mais desenvolvidos. Tudo isso dá ao Brasil condições de confrontar o checkmate e obter vantagens competitivas, certo? Nós temos coisas que vão ser ambicionadas por todas as pessoas. Agora, como é que você faz para poder gerenciar isso? Veja bem, quanto nós temos de estoque de alimentos? Alimentos, arroz, feijão, né? Carne, alface, tomate, o que se come, ovos. Quanto nós temos e podemos extrair de água? Nós precisamos, por exemplo, os Estados Unidos têm uma reserva de petróleo no Alasca, ainda que hoje ele esteja estimulando, né, a energia do xisto, né? Mas lá, aquela reserva, eles têm lá ela para efeitos estratégicos, né? Então, nós, enquanto país,
poderíamos e podemos aproveitar essa oportunidade, e aí, voltando à observação do nosso ouvinte, quando dois gigantes estão se confrontando, China e Estados Unidos, né, e no meio a Europa perdida também, nós podemos tirar disso uma vantagem competitiva para sair desta crise, né, numa situação mais favorável do que a que estamos entrando. É interessante, a Evelyn Ribeiro, agradecido pela sua contribuição, e ao mesmo tempo a pergunta dela acho que faz o link que a gente queria do outro capítulo. Ainda há tempo para reservas de lastro? Parabéns e muito obrigado. Até o senhor comentou, ainda tem ouro lá, o ouro está em campo, ele ainda não pode ser mensurável, mas dá tempo ainda então de fazer uma extração, porque a gente sabe, inclusive, que esse ouro tem uma facilidade aí de ser tirado, né? Então, gostaria que o senhor fizesse aí um comentário em cima disso, por favor, professor. Olha só, olha a diferença entre o ouro estar lá e o ouro virar lastro. Esse ouro vira lastro no momento em que eu extraí-lo, refiná-lo, transformá-lo, catalogar, transformar em barra, botar num cofre e dizer, eu tenho ouro. Certo? Claro que nós temos muito ouro. O Brasil tem muito ouro. Nós comentamos isso na outra live. O que nós precisamos é ter um planejamento para isso. A China fez um planejamento e durante anos, inclusive, como lá isso é considerado segurança nacional, na Rússia e na China, e nos Estados Unidos também, né? Isso é considerado segurança nacional, o próprio exército chinês, ele monitora a extração do ouro. Ele monitora a extração do ouro. Lá ninguém sai vendendo ouro. E aí você me comentou, antes de nós entrarmos, sobre aquela questão lá, eu não sei se foi Guarulhos, um ouro que foi roubado. Quando estava... Passou várias perguntas disso também, né? Foi bem no mesmo mês que o senhor começou a série Checkmate, né? Exatamente. E eu comento isso, se eu não estou enganado, no primeiro artigo meu. Tá certo? Esse ouro parece que estava indo para o Canadá. Veja só, como é que um país como o nosso exporta, tenta comprar ouro da Rússia e da China, dos Estados Unidos. Tá? Lá, eu volto a dizer, na China isso é tratado pelo exército. A extração de ouro, o monitoramento da produção de ouro. Nós produzimos aqui, segundo os dados disponíveis, porque não sei se são exatos, 97 toneladas de ouro. 97 a 98. E temos nas reservas, menos que isso, 67. Claro que se você pegar todas as minas de ouro do Brasil, né, e passar a monitorar e incentivar, inclusive, essa produção, você vai ter um lastro para fazer para a sua moeda. Perfeito. Jô Ruiz colocou aqui, se o senhor pensa na hipótese dessa situação atual ter sido criada por governos mundiais, mas eu já faço um gancho também com o Ademar Armindo, né? Quem são todos esses credores dos governos, né? Quem são os caras que estão por trás, que fazem lá, que faz o Fed, por exemplo, né? Que põe o dinheiro e empresta para o governo? Essa pergunta também foi bastante recorrente, professor. É importante aí nós observarmos quem são os compradores dos títulos americanos. Desde governos como a China e outros países compraram, o Brasil comprou títulos americanos, né? Mas como funciona esse mercado? E aí você pode ir atrás de algumas informações, por exemplo, não sei se foi ontem, o CEO do BlackRock, que é um fundo de investimento, né? Falando sobre a política deles. O BlackRock, o fundo de investimento, ele tem não sei quantos trilhões na carteira. Enquanto o Brasil tem de reserva, né, aquilo que eu mostrei, 300 já caiu uns 10 a 15 bilhões, o Brasil deve estar na faixa de 350 a 360 bilhões, o BlackRock tem trilhões na carteira. Ou seja, ele tem muito mais disponibilidade do que nós temos de reserva. Esses caras são grandes players, caras que compram títulos, compram empresas, são credores. Né? O BlackRock, Vanguard, State Street, FMR, enfim, vários fundos de investimento. Por trás deles tem os seus cotistas, né? São grandes magnatas, grandes grupos de investidores que têm seus próprios interesses e trabalham de forma coordenada para proteger os seus interesses.
o que é normal, né? Uma colocação que eu gostaria de fazer é o seguinte, cabe a nós nos defendermos. Quando você está num jogo, quando você é um país, cabe a você que é patriota, nacionalista, você que quer o melhor para o seu país, não importa a sua ideologia, mas você ama o seu país, cabe a você proteger-se. Proteger suas reservas, proteger sua moeda, proteger sua economia, proteger seus ativos estratégicos como empresas importantes, suas reservas minerais, sua biodiversidade, sua água. Cabe a nós nos protegermos. Eles estão fazendo o jogo deles. Eles não vão ter pena de nós. Eles não vão estar preocupados conosco. Eles estão preocupados em proteger a si próprios. Cabe a nós termos um planejamento estratégico. Cabe a nós termos homens capazes de aplicar esse planejamento e fazer valer as nossas prerrogativas, protegendo aquilo que nós chamamos, né, de objetivos nacionais permanentes. Okay? O Brasil tem toda uma doutrina desenvolvida pela Escola Superior de Guerra que norteia algumas políticas, né, de proteger os objetivos nacionais permanentes. E a proteção desses objetivos nacionais permanentes passa por uma política, né, própria para essa proteção, que os Estados Unidos leva muitíssimo a sério, a Rússia leva muitíssimo a sério, a China leva muitíssimo a sério, a França, o Reino Unido, e nós nos descuidamos de nos proteger. Cabe a nós nos protegermos. Eles, volto a dizer, estão protegendo os seus interesses. Cabe a nós proteger os nossos interesses. Só uma observação aqui que foi feita na outra live, deixa eu ver aqui o nome, o senhor Roberto Salles e o senhor Wagner Silva, a lei HR 6566 não foi aprovada em 2018, foi em 2012, mas na verdade não foi isso que nós falamos, né? O senhor não mostrou isso, na verdade ela volta para a casa aqui, né, HR 168, não sei se vai dar para ver aqui, dá o foco, volta no dia 26 de julho de 2018. Está aqui, né, para quem questionou lá a gente, está aqui o original. Deixa eu ver se tem uma coisa... Só uma observação, professor. Ela é aprovada em 2012, e ali no slide, eu botei ela logo após uma outra que foi aprovada em 2018. E ela retornou à casa em 2018, como o senhor mostrou aí, em julho. Perfeito. O senhor Jerônimo Tavares, devemos nos acostumar com dólar alto e juros baixos nesse momento agora de transição? Uma pergunta interessante. O dólar, os juros estão baixos, internacionais, porque o serviço da dívida americana não suporta juros altos, porque o maior devedor do mundo é o governo americano. Certo? Nós somos credores dos americanos. Nós pegamos nosso dinheiro, aplicamos comprando títulos dos Estados Unidos, e isso constitui a nossa reserva. Então, os juros lá são pequenos para que a dívida, o rolar da dívida americana seja baixo. Agora, o dólar aqui cresceu, subiu, porque a maioria das pessoas leigas, as pessoas que têm essa visão do dólar como um refúgio na crise. Então, quando começou a crise, as pessoas começaram a se refugiar no dólar. Não é tão fácil para a pessoa comum, por exemplo, comprar ouro, né? Existem revendedores de ouro que, nesse momento, estão fechados por causa do lockdown. Se você quiser comprar ouro, você não vai conseguir comprar. Mas, antes do lockdown, era fácil comprar ouro. Físico, com nota fiscal, certificado de origem, tudo direitinho. Já não é tão fácil, por exemplo, comprar diamante. Não é tão fácil comprar prata, outros ativos importantes, mas que são muito difícil acesso. Então, as pessoas tendem, nesses momentos de crise, se refugiar no dólar, que é fácil de comprar, apesar de que elas não tenham a informação de que o dólar é efetivamente um dos alvos do checkmate. A representação, professor, por exemplo, a Japão está tentando tirar algumas empresas da China, estão fazendo um rechamado. Essa ainda é muito incipiente, isso, né? Isso
É um negócio que eles começaram nos anos 90, né? O planejamento chinês de para 50 anos. Não adianta agora sair correndo, é que nem assim, você vai bater o carro e vai fazer seguro depois, né? Então... Agora, professor, eu vou colocar uma pergunta aqui, até para a gente... Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é provocar reflexão, né? Isso. Quando as grandes empresas, os globalistas, metacapitalistas, esses nomes que eu não sou muito afeito a esses títulos, essas roupagens. A gente é só uma bandeira, né, professor, para poder ajudar. Uma reflexão, né? Mas quando essas pessoas, na década de 70 e início de 80, começaram a colocar dinheiro na China, e aí, porque o custo de produção é baixo, eu vou maximizar meu lucro, começaram a transferir tecnologia para lá, colocar dinheiro e transferir tecnologia. Será que essas pessoas não perceberam o que elas estavam criando no futuro? Será que elas não tinham como perceber que elas estavam alimentando o que seria, em tese, o seu próprio concorrente? Ou será que não é concorrente deles? Vamos pensar sobre isso. Inclusive, essa história se repetiu, inclusive, na Europa, né, com um ditador muito famoso, né, que recebeu incentivo de tudo que é lado e fez toda uma desgraça depois, né, professor? Temos que... A história se repete, né? Não é algo estranho que o Ocidente tenha criado a China, porque a China até a década de 70 não era nada, economicamente. O Ocidente foi e fez a China ser o que é. Transferiu capital, tecnologia, etc., etc., sem perceber o que ia acontecer, sem perceber as consequências do que estava fazendo. Quer dizer, esse jogo é quem contra quem? Professor, o Sidney, ele está bastante insistente. Sidney, meu querido, eu vou colocar você aqui para o professor respondê-lo. Ele já mandou por e-mail, já mandou umas 4 vezes aqui. Sobre a Alemanha repatriar o ouro, quais as razões de que um país manda suas reservas para outros cofres, entre aspas, como a Venezuela, que me parece ter deixado o ouro deles com os russos? Aí a coisa é um pouquinho mais apertada, né, professor? Não, olha, naquele momento, até 2014, 13, 12, vamos voltar um pouco, até 2008, existia assim, um clima de muita confiança. Não existia assim, uma intranquilidade total. Então, a Alemanha ela não tinha a preocupação de manter todo o seu ouro dentro do seu território. Até porque manter ouro é dispendioso. Você precisa construir um cofre muito bem construído, né? Geralmente andares para baixo, subterrâneo, ter toda uma estrutura de segurança. E os Estados Unidos oferecia isso. Os Estados Unidos tem vários cofres. Inclusive, no meu artigo, num deles, eu não me lembro se é o 5º ou 7º, eu digo como é distribuído o ouro. Essas 8.000 toneladas, tantos por cento no cofre tal, tantos por cento no cofre tal. Então, como não havia uma desconfiança, né, respondendo ao nosso ouvinte, o Sidney, é tipo assim, Sidney, imagina que você confia no seu irmão, tá certo? E aí o seu ouro não cabe na sua casa, você não tem onde pôr na sua casa muito ouro, você deixa uma parte desse dinheiro, desse ouro, com o seu irmão, você confia nele. Aí lá na frente, quando deu 2008, que começou aquela crise de 2008, 2009, a Alemanha e outros países, não foi só ela que repatriou, vários outros, começaram a olhar e falar assim, caramba, se tiver outra crise dessa, e ele disser que não devolve o meu ouro, o que eu faço? Aí eu quero trazer meu ouro de volta. E teve até certas escaramuças aí, quando a Alemanha... Para ninguém ouvir, né, professor? Vamos contar aquela de tungstênio junto do ouro também ou não? Vamos contar para o pessoal? Não, aí vai gerar uma confusão enorme aqui, né? Deixar só assim, né? A Alemanha e outros países vão deixar dessa forma, perceberam que tinham que trazer o ouro de volta. E teve até um mal-estar, né? Quando tentaram repatriar o ouro. Esse ouro demorou para ser repatriado. Então, respondendo objetivamente, antes reinava um clima de confiança.
como você teria com seu irmão, com um grande amigo. Depois que você viu a crise, esse clima de confiança ele se dissolveu em grande parte. E aí você olhou e falou assim, não, eu quero o meu dinheiro perto de mim. E aí começou o repatriamento. É isso aí. Muito bem, tem uma outra aqui, já que o senhor está falando dos artigos, muita gente perguntando, né, com o senhor Bianco Giallo, onde estão os seus artigos? Bom, boa parte deles já foi publicados no Twitter e no Facebook Ricardo Felício Oficial, bem Exatamente. como outros sítios, né? Está no O Livre, qual mais, professor? O Livre e no Alerta Total. O Livre está completo, tem os 18 artigos. O Alerta Total eu publiquei 13. Mas tem no Twitter do senhor, se eu não me engano, o senhor divulgou todos eles, todos os 18. Se vocês tiverem a paciência de ir lá no Twitter, se bem que para 2019 deve ter uma fila monstra. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, professor, de repente pode colocar por episódio os artigos referentes na nossa descrição do vídeo, porque facilita, então, o acesso aos nossos telespectadores, e já estamos adiantando aqui uma boa notícia, o professor está fazendo um livro, não só com todos os artigos, como também os comentários em cima, então, em breve vocês vão ter esse material todo aí em mãos, né? Vai ser uma coisa bastante proveitosa. Alguém falou alguma coisa aqui que a gente acabou de comentar, passou batido, mas eu só vou falar, a história sim, o que mais a história, disciplina história nos mostra é que ela se repete. Então, por isso que o professor elencou aí, mas ninguém estava com a visão estratégica de colocar todos os parques industriais na China, transferência de tecnologia com data marcada, inclusive, né, professor? Tinha lá, vamos colocar uma fábrica para construir aviões, mas daqui 10 anos a tecnologia daquele avião tem que ser passada para a China. E eu também gosto de dizer que foi muito proveitoso para o Brasil, né? O consórcio chinês-brasileiro para desenvolvimento de tecnologia espacial era o Brasil descobriu uma coisa, passava para a China descobriu uma coisa, não passava para o Brasil. Foi, maravilha, tá? Eu queria fazer uma observação, professor, que agora, eu acho que tem também, poucos dias atrás, um assessor do Trump, se eu não me engano, o nome dele, o sobrenome é Navarro, né? Tem que se procurar aí. Ele disse que os americanos hoje reconhecem que eles cometeram um erro em deixar tantos produtos de consumo sendo fabricados na China. Por exemplo, está faltando nos Estados Unidos medicamento, alguns equipamentos médicos, porque isso vinha sendo feito pela China. Então, assim, você deveria ter tido lá atrás, e olha, existem estudos sobre isso sim, tá? Lá de trás, onde se disse que era um erro estratégico que estava sendo feito, mas estava sendo feito pelas corporações. E as corporações não necessariamente atendiam a essa questão estratégica. Agora, não perceberam o que estavam fazendo? De que lado, quem está com quem nessa história? Mais uma pergunta. Youssef, boas informações, agradecido pela sua contribuição. O Alexandre HB, professores, convido o Paulo Cogos para a próxima live, mande um abraço para ele, inclusive ele fez uma live interessante hoje, falando que os Estados Unidos está fazendo a sua sexta força militar, que seria espacial, né? A gente sabe do porquê isso, né, professor? Tem a pirâmide da dominação, né? Na verdade, o coroamento da pirâmide de dominação é fazer um painel do espaço, e eles já estão se adiantando a isso, como já tem a informação no Livro Branco de Defesa Nacional desde 2010, né? 2025 vai ser um ano aí fatídico, nós podemos depois comentar alguma coisa disso. Professor, para fechar aqui a sessão perguntas, agora eu tenho uma pergunta que seria interessante a gente pensar e fazer uma reflexão. Se de repente eu troco as notas de dólar verdinha para as azuisinhas ou qualquer outra cor, e falo que aquela lá não vale mais, que rebu que nós teríamos no mundo, sabendo que aí tem, o senhor falou mais ou menos 75%, né, de dinheiro. 3/4. 3/4 mais ou menos está desaparecido. Quebra crime organizado, quer dizer, o que será que acontece se, né, pensasse numa estratégia, não, a partir de agora nós inventamos um dólar vermelho, para chamar bem atenção, vai?
Não tem nada a ver com partidos políticos, mas só para chamar a atenção. Não é verde, agora é vermelho, não vale mais o verde. Ou todo mundo tem que ir para o banco nos próximos 30 dias para trocar, imagina a loucura. Isso aí seria uma estratégia de fim de mundo também, que o senhor poderia comentar aqui com a gente. Assim, só para fazer uma analogia, né? Não chegou a esse ponto, mas os Estados Unidos trocou as notas de $100, né? Botou aquela tarja azul, né? E mudou. Claro, as notas anteriores não foram invalidadas, mas foi dito que elas não eram confiáveis porque estavam sendo muito falsificadas. E passou a valer mais, muito mais bem aceita, não é que só vale ela, mas passou a ser mais aceita essa nova nota de $100 com aquela faixa azul. Veja bem, isso aí que você falou, veja como é simples fazer algo. De hoje em diante não vale mais. Eu vou dar um exemplo, voltar a um caso nosso brasileiro, onde uma mudança de regra gerou um problema enorme. Na época, eu era auditor, né? E o Plano Collor, a Zélia Cardoso de Mello, aqueles mais antigos devem lembrar, ela, num certo momento, falou dos depósitos que estavam sendo bloqueados e tal, e aí ela tocou num ponto que, para o leigo, não significa muito, mas para quem é da área financeira era mais importante que o bloqueio do dinheiro. Foi quando ela disse que todos aqueles que tinham títulos ao portador, de agora em diante, para resgatar o título ao portador, teriam que se identificar. Que era aquele papelzão que parecia um diploma antigamente, né, professor? Eram títulos, né? Assim, mas o mais importante, o detalhe dessa informação é a mudança de regra. Antes eu pegava, comprava título, não me identificava, né? Eu estou dizendo lá, antes dela, né? E era título ao portador. Eu poderia pagar qualquer coisa com esse título. Eu passar para você, você ia lá e resgatava. Quem portasse, resgatava. Na hora que ela diz, mudou a regra. Para você vir aqui resgatar, você tem que se identificar, mudou tudo. Então, mudar regras e, com isso, inverter a lógica do sistema não é muito difícil. Agradecer aqui ao Francisco Gelli, deve ser, filho, agradecer daqui, deixa eu só correr mais um pouquinho, que está passando muito rápido aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. A Pablo Emanuel Cavalcante de Sales, parabéns pelo trabalho, senhores. Guilherme Artilheiro, parabéns pelo trabalho dos senhores também. Nós estamos agradecendo a vocês. Roberto Gibbing, agradeço aos excelentes vídeos desse canal. Nós é que agradecemos a presença de todos vocês. O nosso trabalho aqui é exatamente esse. Queremos sempre divulgar muita coisa, muita informação. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, professor. Acho que cobrimos tudo de hoje, né? O senhor tem mais alguma coisa importante para a gente falar agora? Eu queria deixar, professor, se você me permite, uma mensagem positiva. Nós temos todas as condições de fazer um contingenciamento, um gerenciamento desses riscos, né? E uma administração dos danos. Nós não temos como evitar o checkmate se eles resolverem fazê-lo, porque os bancos grandes, todos os grandes bancos mundiais, estão ligados a esses pequenos grupos de investimento. E eles têm uma capacidade financeira enorme. Eu dei o exemplo aqui de fundos de investimento que tem na sua carteira mais do que nós temos na nossa reserva. Agora, isso não quer dizer que nós somos reféns dessa situação se nós nos mexermos agora. Nós estamos reféns, mas não somos reféns se nós soubermos gerenciar essa situação com sabedoria. Um país continental, com uma população imensa, o que gera uma demanda de mercado consumidor interno. Nós temos o que nós precisamos para ser praticamente autossuficientes numa condição extrema. Nós temos como alimentar a nossa população, nós temos como dar água à nossa população, nós temos minerais aqui dentro. Enfim, o que nós precisamos é de um bom plano. O que nós precisamos é pensar não mais
Porque o Brasil tem muito plano de governo, mas não tem plano de Estado, certo? Os americanos e outros pensam a longo prazo. Não é plano de governo, plano de 4 anos. É o plano do Estado. O Estado é permanente, o governo é transitório em qualquer lugar do mundo. O que nós precisamos é, num momento desse, verificar se nós vamos ter essa maturidade que um dos nossos ouvintes falou, de parar, de nos comportarmos, e aí principalmente as autoridades, se comportar como crianças, cada um olhando só o seu interesse pessoal. Nós precisamos nos unir. Um país fragmentado, dividido, não enfrenta uma situação dessa. Nós precisamos deixar de ser crianças e passar a ser adultos, nos unirmos em torno de um ideal, nos unirmos em torno do país. Não é A, B ou C. Não estou falando de nome de pessoas. Eu não estou aqui falando disso, estou falando de uma estratégia nacional. Eu estou falando aqui de um momento de unidade nacional para enfrentar uma turbulência. Que nós estamos entre 2 estruturas, não há dúvida. Essa estrutura atual, ela não se sustenta. Eu mostrei pessoas aqui falando que ela é insustentável. É uma bolha da dívida. Essa bolha da dívida, ela vai ter que ser trabalhada. Ela não é sustentável no médio prazo, não é longo, não, no médio prazo. A bolha da dívida tem que ser resolvida. O problema da falta de liquidez dos bancos internacionais tem que ser resolvido. O Fed não vai conseguir botar dinheiro a vida toda. Isso vai estourar. Isso aí vai acontecer. E no curto prazo, porque nós já estamos vendo lá, eu mostrei para vocês, o declínio do caixa do Fed. Quando o Fed anunciou agora há pouco, em março, se eu não me engano, em março, o novo socorro financeiro, Wall Street respondeu com a queda dos índices. Porque nem o Wall Street está confiando mais nessa situação. Porque sabe que o fôlego acaba, o oxigênio uma hora acaba. Ora, o que nós vamos fazer? Ficar sentado esperando? Vamos ficar olhando para tudo e dizendo, ó Deus, ó azar, ou vamos nos mexer? Tá certo? O Sidney até perguntou isso aqui. Achei a sua contribuição aqui, Sidney. Desculpa, passou muito rápido. Não apenas com o real, mas outras moedas também desvalorizaram, né? Isso pode indicar um padrão? Acho que é mais ou menos o que o senhor está falando agora aí também, né? O que nós precisamos fazer é sair da inércia. Os países começaram esse processo de desdolarização lá atrás, 14, 15, 16, aceleraram 18 e 19. Eu volto a dizer, os meus artigos de 13 e 14, 2013 e 14, eu acendi a luz laranja. Os meus artigos de 2019, eu acendo a luz vermelha. Falei, ó, é agora, vai acontecer. Eu tenho um artigo onde eu disse, vai acontecer agora, em 19, ou no primeiro semestre de 20. Eu corri o risco de dizer quando. E falei, no máximo, até o primeiro semestre de 20. Está lá nos meus artigos. Ora, o que nós vamos fazer? Ficar descansando em berço esplêndido? Por que nós não embarcamos na desdolarização quando ela começou? Por que nós não observamos o que eles estavam fazendo e falamos assim, cara, se os maiores players do mundo estão fazendo, é óbvio que eu vou precisar acompanhar esse movimento. Bom, não foi feito. E nós agora? Vamos fazer o quê? Nós temos que nos unir, povo, né? As pessoas têm que se unir. O Shadow Moon, obrigado pela sua contribuição, ele mandou uma pergunta aqui, é verdade, um lembrete muito interessante também na parte de geoestratégica, porque nós não temos infraestrutura, principalmente transporte, as regiões vão ficar isoladas, ainda vai poder faltar energia. Quer dizer, olha só como a gente ainda está numa situação ainda muito mais precária quando a gente pensa também nisso daí, né? Porque a gente só está acostumado com os grandes centros e o resto do Brasil. Professor, eu falei que nós sempre traçamos 3 cenários. Né? O pessimista, o moderado e o otimista. Eu prefiro não falar sobre o cenário pessimista. Exatamente, então, mas foi bem lembrado dele aqui. Né? Eu prefiro trazer uma energia nova, porque se eu for falar do cenário pessimista, fica muito complicado.
Como eu lido com isso há 22 anos, eu estou acostumado com esse tipo de informação e durmo bem. Acabar a live aqui, eu vou tomar aqui, comer alguma coisa e vou dormir tranquilamente. E o cenário, como eu já falei, é dinâmico. Sim. O cenário que nós já estamos projetando amanhã, recomeçando a processar o cenário, não é o mesmo de 3 semanas atrás. Antes de acabar março, nós não sabíamos que tinha sido vendido 109 bilhões em títulos, como eu falei na segunda live. Cada evento desse cria um novo cenário. Mas é importante comentar que nós temos os pré-requisitos. Nós não somos um paísinho pequeno, com uma população pequenininha, sem minério, sem comida, sem água. Nós somos um país continental. Sabe o que está nos faltando? Maturidade, como foi dito. Está faltando maturidade. O Brasil nunca passou por uma crise de verdade. O Brasil nunca esteve envolvido numa guerra devastadora. Nós não temos, inclusive, a experiência para lidar com essa situação. Então, precisa haver maturidade. Precisa as pessoas deixarem de lado seus interesses pessoais e botarem os interesses do país à frente. Deixar de lado os seus interesses. Precisa haver um consenso em torno das coisas mínimas, de uma agenda mínima. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar nas convergências e vamos deixar as divergências para tratar depois. Quais são as convergências? A necessidade de manter as instituições funcionando, a necessidade de que o nosso povo tenha o que comer, o que beber, a necessidade de proteger a nossa moeda, as nossas reservas, proteger a nossa indústria, proteger os empregos, proteger a vida humana também. Então, vamos trabalhar nas convergências. E vamos deixar as divergências, que nós vamos descobrir que são bem menores, para tratar depois da crise. Ok? Então, essa é a mensagem. Nós temos muito para fazer. Precisamos de pessoas capazes, tomando as decisões, tá certo? As decisões não podem estar sendo tomadas por pessoas despreparadas, e esse é um grande problema. Cada país, na verdade, não é um reflexo do seu povo, é um reflexo da sua elite. Porque não é o povo que deu a direção de cada país. Foi a elite de cada país. O nosso país é reflexo da nossa elite. Os Estados Unidos é reflexo da elite deles. E assim por diante. Tá certo? O povo contribuiu muitas vezes, mas foi a elite que criou a política monetária, a política financeira, a política fiscal, a política militar, etc. Nós precisamos nos unir em torno de algo, que é os objetivos nacionais permanentes, as nossas convergências, e precisamos deixar os interesses particulares de lado. Para isso precisa maturidade, para isso precisa pessoas que tenham facilidade de tomar decisões, que tenham capacidade de decidir, que tenham visão estratégica, que conheçam o jogo, o xadrez, analogicamente estou falando, metaforicamente, que conheçam como funciona e que consigam olhar mais longe e entender o passo seguinte. Trump está fazendo o jogo dele, tomou várias medidas, como eu falei, está tentando fazer um contra-ataque, um contragolpe, que podemos falar mais na próxima live do contragolpe que ele planejou, ele não, as forças que o apoiam. Né? É um jogo. Nos meus artigos eu falo, são 2 jogadores. Todos 2 têm carta na manga. E no Brasil? Quem está jogando? Como está jogando? Com que peso? Com que cartas? Nós precisamos nesse momento, onde nós não temos o país como um todo, não passou por guerras e crises desse tamanho, nós precisamos rapidamente, urgentemente, né, de nos unirmos e termos lideranças capazes de lidar com essa situação. Essa é a minha mensagem. Não, perfeito. E é como o senhor falou, mas a gente também tem uma grande força armada ainda, né? Marinha, Força Aérea, com seus Hércules C-130, que vão aí apoiar várias regiões do Brasil, com certeza, o Exército no seu emprego tático e operacional, quer dizer, nós não estamos também tão à mercê assim, né? Isso é importante dizer.
E só ressaltando aqui o que o professor Luiz Vale acabou de dizer, nós não podemos ser, nesse jogo do tabuleiro, simplesmente o peão. Nós temos que galgar posições de peças maiores, né? E também não é o cavalo, não, que só traciona a carroça, né? Vamos ficar mais fortes, uma torre, pelo menos. Não pode ser simplesmente um peão. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na nossa live. Todos que estiveram aqui presentes, eu quero agradecer. Né? Fiquem todos aí com Deus, tenham uma boa noite e até o próximo episódio, que ele infelizmente não será ao vivo, ele será gravado. Eu vou dar um intervalo aí mais ou menos de uns 15 dias com as lives por problemas aqui que eu vou ter que resolver, tá bom? Então fiquem todos com Deus, até a próxima.